da segunda série do ensino médio, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane e estarei acompanhando a participação de vocês aqui no chat. Então vamos acompanhando, participando, mandando suas dúvidas. Vocês também podem acompanhar as nossas aulas, o que está acontecendo aqui de estúdio novo e as novidades para as próximas semanas lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM. Mas vamos de aula hoje, que é o que interessa, o que cabe no poema, com o professor Mauro Marcel. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professor Mauro Marcel, devo admitir, estou aqui meio confuso, atrapalhado, cenário novo, olha, chegou, se você não viu a terça-feira, estávamos em cenário novo, as aulas de mídias estão bem ambientadas, estamos aqui, olha, se me perder aqui, ó, falar câmera aqui, mas estamos bem localizados. Então, olha só, se você quiser conversar conosco, o Centro de Mídias está aqui, está na tela, ou então, Língua Portuguesa, CMSP_EM, e hoje, o que cabe no poema, porque é uma semana de retomada, onde vamos tratar de alguns assuntos que já tratamos ao longo do segundo bimestre, primeiro bimestre, e vamos falar hoje do assunto poesia. Vamos relacionar dois poemas, vai ser uma aula bem legal, mas estou me adiantando, professora Tayana, quais são os objetivos da aula de hoje? Então vamos aos objetivos da aula de hoje, que é ler, interpretar e relacionar dois poemas do romantismo brasileiro nessa semana aí de retomada. Semana de retomada. Então, pensa comigo agora, queridíssimo estudante. Quando você pensa em poesia, o que vem em sua mente? Quando você pensa em literatura, em poema, olha, por exemplo, eu quando penso em poema já lembro de algum poeta bacana que eu gosto, algum momento histórico, algum verso bem legal. E você, professora Tayana, tem algum poema favorito, algum poema que você, nossa, esse poema olha, eu indicaria, eu guardaria no fim do mundo, assim, olha, levaria para outro planeta. Eu gosto muito, na verdade, dos sonetos, né? Do Vinícius de Moraes. Dos que você lerá aqui hoje é um dos meus favoritos, que é o Minha Terra Tem Palmeiras. Ah, a canção dele. Dei spoiler da aula, gente. Nossa, adiantou lá. Dei spoiler da aula, mas olha, gente, eu amo. A gente tá falando de poesia, porque assim, na verdade, pergunta pro pessoal, mas você gosta de poema? Eu não gosto de poesia não, de música eu gosto. Então gosta de poema. Então eu gosto de poema. Exato. Porque, na verdade, o que acontece? Os poemas surgiram em língua portuguesa num período chamado trovadorismo, e nessa época os poemas eram trovas, que é o mesmo que dizer que eram cantigas, canções, músicas. Então o poema e a música andavam assim, ó. Aí chegou um período, lá do século XIV, XV, que o poema foi para um lado e as canções foram para um outro. E para que os poemas continuassem com a musicalidade, houve recursos que proporcionaram ao poema que continuassem com a musicalidade. Olha, estou sendo redundante, mas assim, a poesia ela se sustenta em ritmo sem a presença da música. Mas, quando você vai pegar uma letra de uma canção, você ainda encontra lá os versos, você ainda encontra estrofes, ou seja, a poesia e a canção são artes irmãs, vou dizer dessa maneira. Mas eu falei um pouquinho, mas eu queria saber de você uma resposta muito mais objetiva. Na tela a pergunta, responda em 1 minuto. O que é um poema? Já voltamos. Olá, então voltamos aqui, professora Tayana. O que é um poema, segundo nossos estudantes? Vamos lá, então.
Vários alunos participando aqui com a gente. A Pro Clementina fala que é escrita em verso. Texto em que o autor, por meio de versos, estrofes e rimas, né? Então, ele expressa sentimentos. O professor José Henrique faz críticas sociais ou denúncias. O José Carlos fala inspiração nos sentimentos de prosa. Então, são vários aspectos que são colocados aqui. É verdade. Né? O que é um poema? Isso sim é um poema, mas vou além disso. Vou perguntar algo um passo à frente. Tá na tela a pergunta. Para que serve um poema? 1 minuto, já voltamos. Então, professora Tayana, segundo os estudantes, professores que estão participando da nossa aula de hoje, para que serve um poema? Então vamos lá, né? A participação dos nossos alunos e professores, que eles estão aqui, ó, sem parar, mandando. Tem a Lavínia que ela fala aqui que é para falar sobre um assunto fictício ou real, mas eu tenho aqui uma resposta da professora Roseli que ela fala para encantar, para divertir. Gostei bastante eu adorei dessa. essa resposta, para encantar. Olha, vou falar um negócio, professora. A professora que falou para encantar, a professora... Professora Roseli. Professora Roseli, olha, eu compartilho da sua opinião. O que acontece? Quando a gente vive num mundo em que tudo serve para alguma coisa, tudo tem um objetivo, por exemplo, a gente acorda de manhã cedo para ir trabalhar, a gente vai dormir porque tem que acordar cedo, a gente se alimenta para poder se manter em pé, a gente vive num mundo muito utilitário. Então, nesse mundo onde tudo tem uma utilidade, tudo tem um porquê, a poesia, ela nos liberta, ela serve para nos encantar, ela serve para nos tirar dessa realidade opressora. Então eu concordo. Perguntaram, se eu não me engano, foi para o Paulo Leminski, para que serve a poesia. Ou foi para o Leminski ou para o Mário Quintana, um desses contemporâneos maravilhosos. Para que serve a poesia? Ele falou, olha, não é este mundo, graças a Deus, a poesia não serve para nada. E não servindo para nada, ela nos encanta, porque olha, nos liberta. Tudo tem um porquê. A poesia tem um porquê de nos causar encantamento. E o encantamento é maravilhoso. Vou dar um outro exemplo. Lembrando do professor de filosofia, amigo meu, ele fala que a gente vai perdendo o encantamento do mundo. Ele fala assim, a gente quando era criança, a gente acendia a lâmpada, nossa, a lâmpada acendeu. A gente, sei lá, via o apito da panela de pressão, nossa, um apito da panela de pressão. Mas aí, com o mundo, vai cada vez causando menos encantamento, a gente se encanta menos com o mundo. Aí, para que serve a poesia? Aí, na minha opinião, para isso, professora Roseli, para nos encantar, porque você pega um poema, sei lá, do Mário Quintana, ou do Carlos Drummond, do Paulo Leminski, Cruz e Souza, sei lá, e aí fala, nossa, olha, você se encanta, você se descobre novamente humano. Muito bacana, adorei. Vou até falar a participação também dos alunos, professor Claro. Mauro. A Nayara, ela fala que serve para expor, né, e compor sentimentos, emoções. Então, eles falam muito, Carla Chaves, ela fala expressar um sentimento ou realizar uma crítica. Então, os alunos estão participando bastante, também já quero agradecer a participação de vocês. Isso, adorei vocês. Quero que vocês, alunos, continuem participando mais. Olha só, a aluna, nossa, eu esqueci o nome dela, foi muito rápido, adorei as respostas, mas... Carla, adorei sua resposta, e eu quero que você continue respondendo, porque essa pergunta vai direto no que você falou. Olha só, além do que você respondeu, na tela a pergunta. Em sua opinião, quais temas, além destes que você disse, né, deveriam ser abordados nos poemas? 30 segundos, porque senão a gente vai continuar nesse início de aula. Eu quero ler poesia hoje. Em sua opinião, quais temas deveriam ser abordados nos poemas? 30 segundos, a gente já volta.
E vamos lá, a participação de vocês. Olha, uma professora colocou aqui, professora não, professor, gente, me desculpe quando eu erro assim, tá? Então, empatia. A professora Patrícia fala de todos os temas, tem que falar sobre tudo. É professora Rosana, na verdade, Roseane. Eita, Ana, Roseane. O respeito. A Eliane fala sobre a igualdade. A Larissa fala sobre o respeito. Eu acho que as aulas aí de projeto de vida estão fazendo efeito aqui na nossa aula de língua portuguesa, porque essas competências socioemocionais aparecem aqui latente no comentário de vocês. O que tem que nos encantar hoje são os temas atuais. A gente tem que falar sobre respeito, assim como num período conhecido como romantismo, que falaremos daqui a pouco, tínhamos que falar sobre amor, sobre paixão, tínhamos que falar sobre igualdade. Amor ao próximo. Amor ao próximo. A professora acabou de falar maravilha, também, maravilha. Né? Então é isso. Nossa, e achei bacana porque os temas que geralmente a gente vê nas poesias que a gente tem aqui na escola, a gente vai lá no romantismo, paixão, amor, falar o poema Poeta dos Escravos, Castro Alves. Claro, Nicolas, ele fala aqui, valor das pequenas coisas. Acho que ele quer falar a questão do valor, né, e não do preço. Ou seja, tudo cabe no poema. O que cabe no poema? Tudo. E vamos a um dos poemas mais famosos da literatura brasileira. A professora Taiana deu spoiler agora há pouco. Leremos ele inteiro, porque eu adoro esse poema. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Presta atenção, porque tem pergunta depois. Vamos lá. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sei que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Este poema do Gonçalves Dias, ele foi escrito, o autor estava em Portugal e ele sentia saudade do Brasil. E ele pinta um país que não existe, que só existe na saudade dele. E que é um país maravilhoso. E que é um país que existe, porque é um país que existe na saudade dele. Viu a coisa que eu fiz aqui agora? Sim, é um país que não existe e é um país que existe. Porque é o mesmo país que na época havia a escravidão, é o mesmo país que é o Brasil, que continua tendo desigualdade social, mas é aquele lugar que é o lugar da saudade dele. Ele sentindo saudade, porque ele está em outro lugar, e ele tem saudade da casa dele. E isso, ao mesmo tempo que é tão distante da nossa realidade, é tão próximo, porque quem nunca adorou ir viajar, ficar longe de casa, mas quando voltou para casa, nossa, que delícia a nossa cama, que delícia o nosso lugar, é perto de que a gente gosta. Então é sobre isso. Seria, professor Mauro, uma visão subjetiva do Brasil ou da minha terra? Seria uma visão subjetiva? Sim, perfeito. Uma visão subjetiva e ufanista, porque, na verdade, esse poema faz parte de um primeiro momento romântico. Acredito que vocês, segunda série, já estudaram a respeito disso, senão a gente estuda aqui agora, estamos aqui para isso. O romantismo no Brasil ele começou com essa idealização da pátria, porque o romantismo iniciou-se no Brasil junto com a independência, e era necessário que houvesse um grito, olha, nós somos uma nação, somos independentes, o Brasil é bom, maravilhoso. E nesse momento havia necessidade de você tirar todos os defeitos da terra. Então tinha um poema aí que, nossa, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É a visão subjetiva. Aliás, devo falar, professora, todo poema, de certa forma, ele é subjetivo, porque ele tem a sua subjetividade. Traz a sua visão, né? Mesmo que você queira fazer uma crítica... Isso. É difícil ter um poema objetivo. Totalmente objetivo. A objetividade é meio contrária ao que é a poesia, né? Ao que é a própria origem do poema. O poema ele é o ponto de vista primordial de uma pessoa, subjetivo. Eu não conheço poemas bons feitos coletivamente. Poemas bons vem da subjetividade. Vem da gente, vem de dentro, vem da alma, né? Claro. Então, qual é o tema central desse poema do Gonçalves Dias? O tema central desse poema do Gonçalves Dias é a saudade da terra, é a saudade da pátria, a saudade do Brasil.
E eu vou colocar para vocês na tela agora um poema que conversa também com o Brasil. Um poema da mesma época, tá? E que não é a Canção do Exílio, é a Canção do Africano, de Castro Alves. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado uma negra escrava, de olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Olha aqui, professor, uma coisa muito bacana. Neste poema, que é quase da mesma época, ambos são românticos, um da primeira geração, o outro da terceira geração, eles estão falando do mesmo Brasil. Só que... Sim, mas esse dá uma tristeza... Deste Brasil eu não tenho saudade. Deste Brasil eu não tenho saudade. Só de ler você já fica triste, né? Parece que vai te... Sim, jogando para baixo. E é a canção do africano. E uma coisa importante, que hoje a gente não costuma dizer o termo escravo, porque ninguém nasce escravo. Então, escravizado, porque se torna escravo. Só que a gente está lendo um poema de 1860, alguma coisa, né? 63, se eu não me engano. Então, ou seja, nesse termo, escravo. O Castro Alves tem um livro chamado Os Escravos. Daí, a leitura tal qual está no original. E a gente percebe a crítica ferrenha e mordaz que ele faz. E é incrível como... o lá de um poema e o lá de outro se contradizem. São lugares diferentes, né? Isso, os escritores conversam, mas falam coisas diferentes. Então, eu vou perguntar para vocês agora, em 30 segundos, na tela. Qual o tema central do poema A Canção do Africano? 30 segundos, já voltamos. Então, vamos lá, as respostas dos nossos alunos. Bastante aqui aparece a Lavínia, fala a denúncia sobre a escravidão, solidão, tristeza, falta de liberdade dos escravos. Então, o sofrimento dos escravos, o professor Maurício, e a Kézia também fala falta de liberdade. Então, é escravidão, de qualquer forma. Exatamente. Vou passar para o pessoal agora uma outra pergunta bem bacana. Está na tela agora. Compartilhe no chat. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Esse é do primeiro poema, do poema do Gonçalves Dias. Sabedor de que Gonçalves Dias está em Portugal, quando escreveu este poema, o que significa o lá para o eu lírico? Que lugar é esse, Que lugar é este? Que lugar é o lá? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. 30 segundos, já voltamos.
Então vamos lá, as respostas dos nossos alunos. Olha, aqui a Prof. Fátima, a Ingrid, todo mundo falando que é o Brasil, a terra natal, né? De quem está falando, do eu lírico, na verdade. Né? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Gonçalves Dias está em Portugal e esse lá, mais prazer encontre eu lá no Brasil. Agora olha só, este outro poema do Castro Alves, que é a Canção do Africano, ele transforma o lá em outra coisa. Então na tela a pergunta para vocês, olha só. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. Eu lerei de novo. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. Sabedor de que o poema de Castro Alves aborda o tema da escravidão do povo africano, o que significa o lá para o eu lírico neste poema. 30 segundos, já voltamos. E todo mundo aqui participando, os professores, alunos estão falando lá na África. Então, mesma palavrinha, né? O lá, mas significados totalmente diferentes. Exatamente. Olha a beleza da poesia. Os dois poemas conversando. O poema primeiro, que surgiu primeiro na mente de Gonçalves Dias, e o segundo poema na mente de Castro Alves, ambos conversando no lá de um, e que é o Brasil, saudade do Brasil, e no do Castro Alves, ele quer fugir deste Brasil e quer ir para o outro lá, que no caso é a África, né? Quer ir, porque lá ele sente saudades, onde as pessoas não se vendem como aqui no Brasil, só por dinheiro. Então, uma pergunta para vocês, a gente responde juntos. Você lembra o que é intertextualidade? Intertextualidade? Então, volta aqui para mim que a gente responde rapidinho. Intertextualidade, anota aí, vai cair na prova. Anota! Não, peraí, anota. Anotou? Vou dar um tempo, professora Tayana, dá um tempo para eles anotarem, tá bom? Eles estão aqui quietinhos, ó. Não, já estão respondendo. Eles vão anotar agora. Vamos lá. A palavra é intertextualidade. Intertextualidade, anota aí. Intertextualidade são os textos conversando. Então, por exemplo, você encontra muito isso naquele filme. Você gosta do universo Marvel, por exemplo, você tem um filme lá dos Vingadores que conversa com o filme do Capitão América, com o filme do Homem de Ferro, com o filme do Hulk. Na poesia isso existe, sei para você agora. Você tem o poema do Castro Alves que conversa com o poema do Gonçalves Dias. Existem várias formas de intertextualidade, de diálogo entre os textos. Existem respostas, existem citações, paráfrases, pesquisa sobre isso, porque não vai dar tempo hoje. Mostrei para você agora, olha, o lá e o lá, tá lá, o poema conversa. Canção do exílio, canção do africano. Os poemas estão conversando. E não... Mas de forma subjetiva, né? Cada um enxerga de uma forma. Exatamente. De uma forma bem subjetiva mesmo, lá do coração, lá da alma. Né? A Canção do Exílio, para você ter uma ideia, está presente no hino nacional, né? Entre aspas, é citado o hino nacional. É uma outra forma de intertextualidade. Ela serviu de inspiração, né? Claro, serviu de inspiração. Então, é importante que a gente perceba para ler com qualidade, para ter uma leitura grandiosa, onde você consiga perceber como os textos têm a dizer, que você não lê apenas o que está escrito no papel. Você lê, inclusive, o que está fora dele, o que está nas entrelinhas, né? O que está oculto, o que está sendo inferido, lê as inferências, né? Aquilo que não está escrito, mas você consegue deduzir. Certo? Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado de nós colocarmos dois textos para conversar de forma intertextual. O que fizemos? Lemos, interpretamos e relacionamos dois poemas do romantismo brasileiro e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Professora Tayana, muito obrigado. Eu que agradeço participar dessa aula, aprender bastante com vocês, alunos, professores e com o professor Mauro, claro. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Semana que vem voltamos com mais aulas de retomada e foi um prazer. Converse conosco, Língua Portuguesa, CMSP_EM e também no link que vai aparecer na tela daqui a pouquinho para você dizer o que você achou da nossa aula. Curta, siga nosso canal, diga o que você achou de nós aqui perdido com as câmeras, porque estamos aprendendo a brincar com esse brinquedo novo, mas está maravilhoso aprender junto com vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço, gente. Valeu.